Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui nos canais do grupo 45 minutos, noite de quarta-feira, para a gente falar de Fluminense 1, Ceará 0, jogo atrasado pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Era aquele joguinho extra, né, ali do Ceará para conseguir pontuar, mas não pontuou. Jogo com erro de arbitragem, mas também com uma atuação nada satisfatória aí do Vozão. Vamos falar desse jogo a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado com o Thiago Minhoca e aqui na direção, edição e trabalhos técnicos, o grande Gabriel Costa. Bom, muitos assuntos aqui pra gente falar. Thiago Minhoca, boa noite pra você. Vamos nessa, né? É um jogo que a gente tem que analisar dois momentos, né? Um momento decisivo, polêmico. Eu acho que não é nem polêmico, né? Porque não tem nem o que discutir, né? Foi um erro da arbitragem, né? O gol do Fluminense, uma falta originada ali de um toque de mão que não existiu, né? Do Marlon. E depois também falar desse Ceará que não marca há 3 jogos e hoje nem no gol chutou, né? Não conseguiu nem acertar a meta do meu xará lá, o goleiro Fábio. Tudo bem? Tudo bem, Fábio, o pessoal que está acompanhando aqui mais um podcast, né, um telecast aqui especificamente da partida e esse jogo atrasado da 12ª rodada, enfim, acontecendo, e um jogo que a gente vai ter que separar de fato em duas partes, Fábio, né? A gente tem que falar do contexto da arbitragem, uma arbitragem que tem problemas ao longo, não só, né, desse jogo especificamente, mas ao longo do campeonato inteiro, e também da produção de jogo do Ceará. O que é que está acontecendo com o Ceará nesse momento, que você trouxe muito bem, o Ceará que não finalizou uma bola sequer no gol, porque é bom lembrar, o gol foi ali na metade do primeiro tempo e o Ceará teve mais 20 minutos, teve os acréscimos no primeiro tempo e teve o segundo tempo inteiro, e daqui a pouco a gente vai entrar especificamente nessas questões que envolvem a equipe alvinegra. Primeiro, né, a questão da arbitragem brasileira tinha até ficado mais quente por conta das situações que aconteceram, principalmente em jogos mais recentes envolvendo os clubes maiores. Porque não tem dúvida, Fábio, se esse é um erro de arbitragem para um Flamengo, para um Palmeiras, brigando para título, nossa, ia ser programa de debate de 4 horas falando da arbitragem e tudo mais. Não à toa, né, no confronto entre Palmeiras e Flamengo, num jogo que o Flamengo acaba ganhando, ficou lá um debate, falta em cima do Gustavo Gomes e tudo mais. Então, como a arbitragem está em xeque nesse momento, todo jogo se torna um problema, principalmente para um contexto de um clube que aí, visto aos olhos nacionais, comparado a um clube do Rio de Janeiro, vai ter um olhar diferente, assim como o Fluminense já foi prejudicado, né? Enfim, várias situações essas que os clubes, até o fim do campeonato, Fábio, vão passar, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Acho até que o Ceará, durante o campeonato, teve alguns jogos com arbitragem péssimas, algumas não resultando por conta da arbitragem. A gente tinha testado aqui do jogo dentro de casa contra o Botafogo, que a derrota não foi devido à arbitragem, mas a condução e a maneira como o jogo foi desenhada, né, em termos de disciplina, a maneira como se olhava para lances para o Botafogo não era a mesma utilizada para o Ceará. E quando eu digo Ceará, já teve esses jogos do Fortaleza, jogos do Sport. O Sport, por exemplo, foi, para mim, até o clube mais prejudicado, mesmo com o futebol mais abaixo. Então, essa questão da arbitragem, Fábio, eu espero que essa tenha sido, não vou dizer o último ano sem erros, que é óbvio que vai acontecer. Mesmo que você tenha um melhor profissionalismo da arbitragem, mesmo que você vá ter melhor qualidade para colocar uma arbitragem melhor, isso não está isento de erros que possam acontecer. Vai acontecer, até mesmo nas grandes ligas com boas arbitragens. O problema é o volume de erros, né? E é exatamente o volume. E, a depender do contexto, o olhar diferente para um determinado tipo de clube e para outro clube não. Então, o Ceará hoje ele sai prejudicadíssimo. Porque se tem 1-0 hoje no placar, é por conta de um erro de arbitragem. Você pode até dizer, o Fluminense jogou mais do que o Ceará, concordo. Mas isso foi suficiente porque no último jogo contra o Atlético Mineiro, o Ceará jogou melhor do que o Atlético Mineiro. Mas não teve um erro de arbitragem para colocar o Ceará para fazer um gol. Então não foi isso. O Atlético Mineiro fez o gol dele de maneira legal e o Fluminense fez um gol baseado numa jogada totalmente normal. Não aconteceu nada de irregular nessa jogada. E dá para notar até na maneira como o Marlon reage à situação. Uma bola que bate, e aí eu acho que até o nosso colega já tem aí o GIF, né, da imagem, que já seria bom até colocar.
para a gente ver claramente o quanto essa imagem, ó, ela não bate sequer, o braço tá para trás. Claro que é um braço que não está totalmente recolhido, mas a bola sequer passa perto do braço. Ela bate aqui na altura mais alta aqui, né, da parte torácica do Marlon, e a maneira como ele reage, a maneira como ele fala com a arbitragem, o bandeirinha estava desse lado, é bom lembrar, e nenhum dos árbitros foi capaz de verificar esse lance. Então, como foi um lance fora da área, aí é onde entra o problema, Fábio. Porque se fosse dentro da área, teria sido marcada a penalidade, o VAR possivelmente, vou botar possivelmente porque a gente sabe que é capaz de não chamar, mas assim, tá muito claro, né, que o VAR chamaria para um lance como esse, porque mostraria que a bola não bateu no braço. Seria escandaloso se o VAR não chamasse. Não, se o VAR não chamasse seria absurdo. Mas assim, considerando que é muito claro essa imagem, o VAR chamaria e o árbitro tiraria essa jogada, daria posse para o Ceará. Como ele não deu essa situação, e aí o VAR não entra nessa situação, acabou o Ceará saindo prejudicado com uma falta ali que o René bateu, abrindo o placar. Cabe lembrar, né? O contexto todo desses erros de arbitragem vão minando também uma equipe que muitas vezes está tentando jogar um jogo complicado. O Ceará, por exemplo, nunca tinha ganhado do Fluminense fora de casa. Sabia do contexto. O Fluminense com o Zubeldia, 100% de aproveitamento, desde quando ele chegou no Fluminense. Então, esse contexto... Pode tirar a imagem, já pode continuar aqui. Esse erro que aconteceu hoje no Maracanã foi um erro grave, um erro que definiu. O gol que sai... o cara pode até falar assim, o gol não foi irregular. Não, o gol não foi. Mas o gol, a falta muito próximo da área, da maneira como o René bateu, claro, mérito para o René, ela só é permitida porque um lance que nada houve foi dado para o Fluminense. Então, esse contexto é um contexto onde, seja o Ceará, seja Mirassol, seja Palmeiras, quem quer que seja, e a gente sabe que há, obviamente, a depender do clube, um pouco mais de benevolência ou não, a depender do contexto, a arbitragem brasileira hoje está nessa situação. Eu não sei como o Sami vai conseguir, de fato, reduzir isso, porque ele já falou que está tendo uma preparação para o próximo ano, tanto que vai ter o impedimento semiautomático, algumas situações que podem melhorar. Mas enquanto uma arbitragem, porque certamente o que o árbitro acabou assinalando aí, Fábio, foi uma impressão que ele teve. Ele não viu essa bola tocando, ele não viu. Ele ficou com a sensação, e aí, a depender do ângulo que ele está, como tem esse braço para trás, ele pode ter se confundido numa ilusão de ótica, né? Que é uma situação que poderia ser possível. Mas não dá para o Bandeira, que está exatamente na linha, até porque o Marlon era esse último homem, não observar uma jogada como essa, ou até mesmo o quarto árbitro, porque a jogada está do lado que fica também a própria arbitragem, que também pode auxiliar o árbitro para situações como essa. Então, um lance como esse, um lance que poderia ser claramente evitado, e até olhar a maneira como reage o jogador, você percebe claramente. Tanto é que o próprio árbitro, após ali o final do primeiro tempo, ele próprio admite o erro que ele cometeu. Que a gente sabe que de nada adianta, né? O cara vai lá, comete o erro, pede desculpa, só que o prejuízo já está feito, né? Então, esse erro de arbitragem hoje, ele é mais um dentre tantos outros que aconteceram nesse Campeonato Brasileiro e que, infelizmente, enquanto essa arbitragem brasileira não tiver realmente nas melhores condições, não há porquê, né, a gente ficar confiando que ela vai ser uma arbitragem segura, uma arbitragem, pelo menos, de um erro menor. O próprio Richardson, né, do Ceará, o volante, chegou a falar. É claro que ele não fez de propósito, ele até falou dessa questão do árbitro ter admitido que tinha cometido a falha, porém, né, não é essa a grande questão do debate. É por que um árbitro imaginou que essa bola bateu na mão sem ter a devida convicção. Não, e é aquilo, né? Assim, como é contra o Ceará, na dúvida, ele dá pro time da casa. Aí ele marca. Né? Se fosse o inverso, eu acho que na dúvida ele deixava seguir, né? Deixava seguir, porque a lógica é essa. Se você não tem certeza, é que tá. Ele baseou no que ele achava que viu. Porque ele não viu essa imagem. Porque se ele tivesse visto, ele viu que não teria tocado. Porque no máximo que ele pode ter tido é uma ilusão de ótica. Mas essa ilusão de ótica, ela não é suficiente, que é que tá. O ângulo que você tá, o ato que apita, e ele é bastante experiente, ele saberia claramente. Pô, deu a impressão, mas eu não vi. Eu achei que pegou. Então não marque. Não marque. Na hora que você não tem certeza, não marque. O Fluminense podia estar hoje, se caso essa bola tivesse batido no braço, o Fluminense ia estar reclamando de uma falta não dada. De uma falta não dada. Não de, por exemplo, se fosse um pênalti, beleza. Aí beleza. Aí tem aonde checar.
Mas numa jogada fora da área, deixa seguir. Se o árbitro não tem certeza, não é para marcar. Então foi um grave erro, né, da minha avaliação. E aí, claro, né, esse gol acaba determinando o resultado da partida, que aí é quando a gente vai entrar especificamente no jogo. Mas só para deixar mais uma vez claro, o Ceará foi prejudicado hoje no jogo, em termos de resultado, porque se o Fluminense tivesse 3-4-0, claro que esse gol, o gol inicial, ele acaba resultando também um pouco da dinâmica, mas é o que eu vou abordar daqui a pouco, sobre também como o Ceará reagiu após esse gol. Mas todas as questões que acabam atravessando também esse jogo, passa por conta desse erro de arbitragem, porque não tenha dúvida, né? O Ceará, tanto é que já até lançou nota, né, falando dessa situação, do prejuízo que foi da arbitragem, vai tentar procurar a CBF para conversar, mas é basicamente vai ouvir o meia-culpa, né? Vai dizer assim, é isso, o árbitro reconheceu que errou, vamos afastar o árbitro, ele vai passar aí uns 2, 3 jogos, volta no final, fica sem apitar um jogo do Ceará aqui e ali, e depois vai causar prejuízo em outro jogo. Então, é um problema que a gente atravessa no futebol brasileiro. O Ceará agora foi muito prejudicado quanto a isso, e fica realmente aí essa situação ainda que precisa ser melhorada muito no futebol brasileiro. Pois é isso, né? O Eduardo Souza perguntou se teve erro, né? Porque o VAR não revisou, porque o VAR só revisa o lance do gol, tá? Então foi outro lance, né? Foi um lance anterior, né? O lance da marcação. Então o Aleph aqui até falou, era mais vantajoso estar na área, né? O braço que aí teria Isso, revisão. Se Era melhor ter fosse sido dentro da pênalti, né? área, que aí ele teria dado pênalti, o VAR checaria e tudo mais. Que aí o cara pode até pensar, por que então não utilizar isso ao longo do jogo? Porque aí a gente ia ter aquela situação de um jogo muito parado para revisão, por esse motivo. Tanto que a IFAB, né, que é o pessoal da arbitragem da FIFA, já está tentando ver, Fábio, algumas situações de mudança. Por exemplo, o lateral agora não demorar mais do que 8 segundos. O tiro de meta não demorar mais do que 8 segundos. E uma dessas, o que é que acontece hoje, uma coisa que tem o VAR, que eles acabam não permitindo? Por exemplo, digamos que o Marlon tomou um cartão amarelo. E o segundo cartão amarelo que ele toma, não existiu a falta, por exemplo. Digamos aí, a arbitragem marcou o toque de mão e deu amarelo para o Marlon, certo? E aí, o segundo amarelo não é verificado para o VAR, porque ele vai tomar o segundo amarelo e é expulso. E agora, exatamente a IFAB está estudando essa possibilidade de, caso um jogador tome o segundo amarelo por uma coisa que não aconteceu, ou seja, uma falta que não aconteceu ou um lance que não aconteceu, esse segundo amarelo pode ser revisto pelo VAR. Então, ainda acho que ainda há um percurso muito grande para ainda aperfeiçoar e, principalmente, aperfeiçoar a arbitragem, porque, claro, o jogo cada vez mais dinâmico, pode ser que a arbitragem, que aí, para mim, o que me paira mais absurdo, o ato principal poderia não ter visto, a depender do ângulo que ele estava. E acho que até pelo ângulo ele pode ter se equivocado. Mas volta a falar, se ele não tem certeza, não apita. E o segundo ponto, tinha mais 2 árbitros desse próprio lado da jogada para um jogador de frente. Tinha um árbitro assistente, o Bandeira, e tinha um quarto árbitro ali naquele momento. Então, 3 árbitros para o mesmo lance que poderiam ter observado e ter passado a informação para o árbitro principal, né? Para tirar, obviamente, um lance claro como esse, dava para ver claramente na reação do jogador. Claro que tem muito jogador que é mais cara de pau, né? Que acaba não admitindo uma coisa muito óbvia que fez, mas nesse caso estava muito claro ali a maneira como o próprio Marlon reagiu, estava muito claro que a bola não tinha batido. E quando a gente vê o replay, ficou bem claro essa situação. Pois é, né? Realmente Ceará prejudicado e até, enfim, né? Uma coisa mais ampla, né? Talvez tenha revisão, assim, se teve uma falta originada, um gol originado de uma falta que não aconteceu, acho que era pra ter revisão, assim. Bolas paradas, eu até concordo. Bola escanteio ou falta, assim. Se não saiu o gol, segue o jogo. Também não vai parar por. Mas se saiu o gol, né? O gol é tão decisivo. Mesma coisa do segundo cartão amarelo, né? Que na prática é a mesma coisa do vermelho, né? Então deveria ter uma revisão. Eu acho que Acho em que lances deveria. assim como esse do Ceará, saiu o gol, pô, revisa, né? Então não custa nada. Até porque é um lance claramente originário de um Isso, grave erro. É um grave erro esse. É um grave erro. Então, qualquer árbitro, né, numa condição melhor, teria apitado. E o árbitro que apitou hoje, eu já considero um árbitro muito. Aliás, né? Árbitro bom encontrar no Brasil é difícil. Mas nesse caso especificamente, se tivesse um outro protocolo aí, o Ceará poderia não ser prejudicado.
Bom, foi falha do Bruno no gol? O Delta Trevo falou que foi Cara, falha. vamos lá. Tinha muita gente na frente É, dele, né? Em cima se é dele. uma falta direta com uma barreirinha ali, sem ninguém na frente dele, eu até consideraria. Mas foi um chute forte. O Pedro Raul acaba entrando ali no caminho dele, tanto que eu fiquei na dúvida se ele tinha desviado ou não. Então foi uma falta difícil de defender. O Bruno tinha que ter um reflexo muito apurado. Não é fácil aquele tipo de finalização, né? Uma bola com muitos jogadores na frente. Então eu não considero uma falha do Bruno, não. Não considero uma falha. Eu acho que ele poderia, talvez, ali ter aguardado um pouco mais, porque na hora que ele vê a bola passando, aí não deu tempo de reação e acabou saindo gol. Mas eu não considero uma falha do Bruno especificamente, porque não era uma bola tão fácil de evitar. Bom, mais alguns comentários aqui para a gente seguir. O Carlinhos fala que o Campeonato Brasileiro desse ano tem que ser investigado. Toda rodada tem lances ridículos, escandalosos. Cara, eu nem acho assim. Eu posso até queimar a língua futuramente, mas eu nem acho que é má fé dos árbitros. Eles são ruins e caseiros. E apitam de acordo com a camisa mais forte. É meio que isso. Se a gente pegar até os lances. Se a gente pegar quais foram os lances mais favoráveis a nordestinos na Série A? Eu consigo me lembrar. Consigo me lembrar de dois, né? Que é o pênalti pro Bahia contra o Ceará, um nordestino. E a polêmica daquele gol do Fortaleza, né? Contra o Sport, que entrou, não entrou, enfim, até acho que entrou aquela bola ali. Mas se a gente for ver, as polêmicas a favor de nordestino, na maioria das vezes, é contra nordestino. Né? É. Então você não consegue ver uma polêmica de um time nordestino contra um Mas, time de camisa mais pesada porque nacionalmente. se você for olhar, assim, a insatisfação ela é geral. E aí que tá, não à toa, por exemplo, às vezes o Abel Ferreira, né, que é um treinador que reclama muito de arbitragem, o Palmeiras, por exemplo, nos últimos anos foi bem mais beneficiado por esses erros de arbitragem. Dá para dizer, então, que estão ajudando o Palmeiras? Não, é porque, pelo contexto, é tudo aleatório, acaba pesando mais para uma equipe de mais força, por uma pressão mais, ou para um jogador que acaba sendo mais, pilhando mais uma jogada, né, ou forçando uma jogada. O Vitor Roque, por exemplo, tem um pouco essa característica. Então, o grande problema todo, eu vejo muito o contexto, que é o status quo dessa situação. Como eu costumo falar, o Ceará, quando vai disputar a Copa do Nordeste, quando vai disputar o Campeonato Cearense, o Ceará é o grande beneficiado. Né? Quando acontece uma situação no cenário nacional aqui, você vai olhar mais para o Palmeiras, para o Flamengo. Quando os times brasileiros for disputar o Mundial de Clubes, acho que até muda um pouco, porque o panorama da arbitragem é um pouco melhor, mas também há um olhar diferente. É só olhar o que acontece em alguns campeonatos, equipes de mais peso, né, mundial, acabam recebendo. As seleções, né, o Brasil, por exemplo, porque a gente é brasileiro aqui, mas o Brasil é muito beneficiado. O pentacampeonato tem muito da ajuda da arbitragem. Né, o pênalti lá da Turquia, né, o gol da Bélgica anulado nas oitavas de final. Enfim, então, o grande problema realmente é que Sem não vá, tem né? como a gente... não tem garantia... sem VAR naquela época. Então, não tem garantia de que a arbitragem vai fazer 90 minutos perfeitos. Ela pode cometer erros, agora ela não pode cometer de maneira tão predominante como acontece no Brasil. Todo mundo, todo jogo, sai com alguma reclamação, seja por conta de disciplina, de uma jogada específica que deveria ter dado cartão e que não deu, de uma jogada... Eu acho que E todo critérios jogo... diferentes, né? Eu acho que Não, uma das não, coisas critério... E isso problemáticas é da arbitragem brasileira é uma que tem um coisa. jogo que é um critério, outro jogo é outro critério. Teria que É ser... difícil entender. Eu acho que a Premier League faz assim, né? Que são 20 árbitros, e aí eu acho que 10 em 10, né? Usam 10 numa rodada, os 10 na outra, se não me engano. E é todo mundo alinhado, assim, sabe? A maneira de apitar de um é igual a maneira de apitar de outro, então, assim, não muda. É quase que o mesmo boneco ali, sabe? São 20 pessoas diferentes, mas a maneira de apitar, ou seja, todo mundo sabe como vai ser a arbitragem. Aqui não. Aqui você pega um cara do Paraná, junto com um cara do Piauí, depois junto com um cara do Rio de Janeiro, junto com um cara de São Paulo. Cada um parece que tem a sua sistemática de apitar. E aí é que está. A CBF precisa criar uma unidade disso. Que precisa criar, digamos, um super time de arbitragem. Quando eu digo Na isso, vai Espanha ser. tem rebaixamento, né? Você tem árbitros Isso, para primeira e para segunda e tem não é, notas, né? Cada jogo tem nota, tem árbitro que sobe, árbitro que desce. e não é fazer, Fábio, muitas vezes quando acontece aqui. O cara comete o erro, vai para a geladeira dele aí para a Série B.
Olha o bizarro que é. E se for Série C, os caras vai muito pra Série C, né? Essa situação. Apitar sem VAR é muito bom, né? O cara não consegue apitar com VAR, ele vai pra competição que não tem VAR. É maravilhoso. Aí o mais bizarro de tudo é que passa algumas rodadas, é quase como se fosse prisão, né? Ei, cumpriu o tempo que precisava cumprir e volta. Não é que, tipo assim, ei, teve alguma coisa aí que mostrou que voltou a apitar bem? Teve um trabalho feito? Assim, a gente não tem resposta de nada. E aí vai acontecendo. Wagner Magalhães da vida. A reciclagem é o cara ficar em casa pensando no erro dele, assim, um mês, aí ele volta. E só para deixar claro, tá? Eu sou um dos que defendo muito que a classe dos árbitros, ela peca muitas vezes porque não tem condições. Você tem casos de árbitros que às vezes trabalham e apitam também. Então, assim, tem que ser uma coisa profissional. Tem árbitro que vai apitar em várzea, né? Tem Exato, a gente tá vendo o caso apita do Apita Série A, pagam uma grana para ele, o cara apita jogo amador. Exato. Então, muitas vezes... Era para ter uma regra, né? Assim, tipo, era para o árbitro ter uma segurança, né? O cara também não pode... A CBF não pode exigir, o cara é freela, né? O cara é um freelancer na prática. É para ter uma preparação, Fábio. Assim como um jogador é preparado para chegar na equipe profissional, isso. O árbitro também tem. E é como se fosse realmente um time. Quando você vê um contexto de uma equipe que precisa, muitas vezes, fazer o bom trabalho. E aí é onde está. Onde você consegue desenvolver isso? Porque se é o cara, tá lá, apita, ganha o dinheiro dele, esse cara não fala nada. Por que ele apitou tal coisa? Por que ele tomou tal decisão? Por que ele meteu o cartão porque o cara reclamou? Porque às vezes tá lá, o cara, isso é um absurdo. Aí o cara vai expulso porque o cara falou, isso é um absurdo, entendeu? E aí você não consegue ter padrão. Tudo é muito solto. E aí o cara vai, o cara é afastado, depois volta, faz de novo. Aí o cara não entende. Eu não sei se as regras também estão sendo bem passadas, porque esse é um tipo do lance, claramente, que a arbitragem, se ela não tem certeza, deixa seguir. Aliás, é o que tem mais acontecido. Não à toa tem tido muita reclamação de jogadas, muitas vezes, que não é dada falta, que a arbitragem brasileira ultimamente tem deixado mais a jogada seguir. E eu acho que, para mim, essa é a melhor alternativa, para também que o futebol sul-americano, de uma maneira geral, ele acaba utilizando muito isso, jogadores, próprios treinadores também, né, tentando fazer de uma arbitragem ruim, forçar a barra para tentar prejudicar o jogo também e tentar ganhar benefício ou usar isso como uma certa muleta. Mas, de toda forma, sem o profissionalismo, sem também os atores que fazem futebol brasileiro, como jogadores, comissão técnica, os próprios torcedores também, é muito importante, claro, a imprensa nem se fala, trazer isso à tona, sempre. Eu acho que a temporada de 2025, marcada por vários erros de arbitragem, vai ficar taxada por isso. Um campeonato que não está totalmente manchado, mas um campeonato que teve suas manchas que resultaram, né, em situações que acabaram modificando em muitas partidas. Pois é, né? Vamos ver, né? O nosso querido Sami Chaldi, pelo menos tá se movimentando, né? Calendário e tal, a gente tem críticas, mas o cara tá tentando resolver alguns problemas, né? Redução de estadual, vamos ver se essa questão da arbitragem finalmente é resolvida, né? Porque não adianta o cara apitar um jogo. O árbitro ganha até bem, né? Assim, na média, árbitro de Série A. Mas, enfim, o cara tem que ter uma segurança, né? Acho que devia ter divisões, né? Quantidade de árbitros na Série A, outros na Série B, outros na Série C. Os caras ganham um fixo, né? Ali, pro cara se dedicar ao trabalho e a cada jogo, né? O cara ganha um extra ali. Eu acho que seria muito mais saudável, né? Muito melhor para todo mundo se isso acontecesse. Mas enfim, isso dá um programa, tá? Quando der dezembro, né? Que não vai ter mais jogo, com certeza vamos fazer um programa para debater a arbitragem. Bom, vamos falar do jogo, Thiago Minhoca, porque apesar do erro da arbitragem, o Ceará não fez por merecer um resultado diferente, né? A gente vê aí 3 jogos sem marcar, hoje nem chutou no gol, né, do goleiro Fábio. Pedro Raul muito criticado mais uma vez. Léo Condé não acha soluções ofensivas? Acabou a criatividade ou acabou o elenco? Acabou os jogadores? Não tem mais o que ele fazer. Olha, aí, obviamente, né, tirando o contexto da arbitragem, o Ceará fez uma partida muito mal, Fábio. Muito mal. E aí a gente tem que ser justo com o que foi os 90 minutos da equipe cearense dentro de campo. Assim. O Ceará não conseguiu jogar quase nada durante boa parte do jogo. Já no começo da partida, o Fluminense já melhor, o que era esperado. O Fluminense jogando dentro de casa, né, com os meio-dia, é uma equipe muito boa. Só que eu acho que o primeiro ponto do erro do Condé, Fábio, tem a ver com essa escalação.
O Ceará fez essa escalação primeiramente diante do Sport. Acabou não dando o devido resultado. Voltou a repetir isso diante do Botafogo. O time jogou mal naquele dia. Contra o Sport, tinha jogado ok. Tinha jogado nem bem na minha avaliação. Cabe lembrar que nesse período o Ceará não contou com o Dieguinho e o próprio Marcos Vitor, dois jogadores importantes da equipe. Quando ele voltou com a formação de um homem de marcação no meio de campo, que foi contra o Atlético Mineiro, a gente pode até dizer que o Ceará não jogou com a devida capacidade técnica ofensiva para fazer os gols. Teve 2 bolas com o Pedro Raul, 2 com o Vina, que poderia pelo menos ter empatado aquele jogo. Mas ele voltou para essa formação sem um homem de marcação, o que para mim já gerava um absurdo muito grande. Porque colocar Zanocelo, Lourenço e Vina para um time que tem a qualidade de construção que o Fluminense tem, eu achei um grave erro do treinador Condé. Porque numa das jogadas lá, uma bola que foi até para o John Kennedy, que o Matheus Bahia chega ali já cortando, já praticamente para o Kennedy bater para o gol. Então, era muita facilidade em certos momentos. Esse meio de campo do Ceará não dava a devida marcação. E é só olhar a quantidade de vezes que o Fluminense teve reais chances após 1-0. Porque a gente pode falar, Fábio, desse contexto, né? O gol que foi do Fluminense foi um gol que foi originário de uma falta que não aconteceu. Beleza. Mas após o gol, quem foi que conseguiu apresentar um jogo melhor a ponto de quase fazer mais um gol? Foi o Fluminense, que ficou perto do segundo gol, ou o Ceará ficou perto de empatar? Claramente foi o Fluminense. O Fluminense colocou bola na trave, o Fluminense teve chance na grande área, com bola passando rente à trave. O Ceará teve em faltas, ali teve uma com o Vina no primeiro tempo, depois uma ali com o Mugni no segundo, mas a gente não viu o Ceará finalizar com perigo. Acho que teve poucas chances ali, o Ceará tentando o chute de fora da área, sem muita eficiência. O Galeano, por exemplo, uma no primeiro tempo. Mas quando você olha em termos de produção, praticamente um jogo muito abaixo da equipe cearense. Então eu vejo que o que está acontecendo nesse momento é muito preocupante para o Ceará, para uma equipe que a gente viu em vários momentos dar respostas importantes, atravessar agora 3 jogos sem balançar as redes, é um problema para esse contexto que se desenha para essa reta final de campeonato. O Ceará tem uma tabela complicadíssima. Eu acho que tirando o Santos, que ele vai enfrentar o Palmeiras 2 vezes, que vai enfrentar Flamengo e Cruzeiro, a tabela do Ceará, e Mirassol, né? É bom lembrar, o Santos também vai pegar. O Ceará vai pegar esse G4 e as oportunidades daqueles jogos onde você pode deixar a situação menos pressionada para essa reta final, eles estão acabando. Vai ter o jogo do Fluminense no final de semana, e eu já vou antecipar. Não tem outro resultado para o domingo que não seja uma vitória sobre o Fluminense. Não tem. Um empate, ele não adianta. Porque, claro, vai ter o clássico logo depois. É claro que a rodada que vai ter no final de semana, Fábio, é uma rodada até que o Ceará pode ficar tranquilo. Eu acho dificilmente o Ceará, aliás, nem tem nem como entrar no Z4, né? Porque o Vitória está com 31 pontos. Mas o Vitória vai pegar o Cruzeiro fora de casa. Mas depois o Vitória vai ter jogos acessíveis. E o Ceará vai ter um clássico rei, o Ceará vai ter um jogo fora contra o Corinthians, jogos que eu considero chato. Apesar do Ceará ter um bom retrospecto diante do Fortaleza, esse contexto agora que se desenha, o Ceará vai ter que buscar essa vitória diante do Fluminense. Se puder ganhar o clássico, ok. Se puder ganhar do Corinthians fora de casa, melhor ainda. Mas o momento agora urge um resultado positivo, tal qual tinha acontecido lá no primeiro turno, quando o Ceará emendou 3 derrotas seguidas e veio aquela vitória sobre o Cruzeiro, Fábio. Foi naquele momento que o Ceará teve a sequência em que ele acaba perdendo para o Corinthians, perde para o Inter, perde para o Mirassol, e aí vem o jogo do Cruzeiro e ele consegue vencer. Então, essa sequência para o Ceará é uma sequência bem perigosa para uma equipe que precisa, mesmo que somar ainda poucos pontos para garantir a sua permanência, que é a primeira meta do Ceará. O que a gente viu até um mês atrás, Fábio, a gente está falando, há um mês o Ceará estava tranquilo no campeonato. Ele estava, na prática, a 10 pontos, né? Porque ele estava a 9, mas na prática era 10, porque o Vitória, mesmo que igualasse, não passaria o Ceará. E o Ceará agora simplesmente parou, e parou principalmente no seu... Assim, você, além de perder 2 peças importantes, como Marcos Vitor e Dieguinho, o setor ofensivo não causa mais nenhum impacto. A gente está falando de uma equipe que dos últimos 12 jogos, em 7 não balançou as redes. Em 7, o Ceará
tem poucos gols, se não me engano, são 8 gols dos últimos 12 ou 11 jogos, se não me engano. E boa parte concentrado em 2 partidas. 3 gols contra o Santos, 2 gols ali diante do Vasco. Então, pouquíssimos jogos o Ceará acabou balançando as redes, e isso é um problema muito grave que a equipe tem atravessado. Desde o jogo lá contra o Bahia, na semifinal da Copa do Nordeste para cá, o rendimento ofensivo é péssimo. Pedro Raul caiu de rendimento, Galeano também já não consegue ser aquele jogador tão decisivo. Pedro Henrique, por exemplo, que vinha sendo uma peça importante vindo do banco, também não tem acrescentado. E aí eu acho que é onde passa também a responsabilidade do Condé. Eu acho que o Condé, nesse momento, se perdeu um pouco nessa formação de meio de campo, porque na hora que você perde uma peça como o Marcos Vitor e uma peça como o Dieguinho, se você não tem elenco de qualidade, não vá tentar bater de frente contra o Fluminense. Faça o seu time mais próximo ali de uma equipe para travar jogo, sabe? Para tentar Então, mas a crítica não era essa? O Condé é muito retranqueiro, joga com 200 volantes. Agora que ele botou um meio de campo mais leve, né? Em tese mais propositivo, não deu muito certo. É melhor voltar o Condé de antes, né? Quando tinha margem, eu concordo plenamente. Tanto que eu falei logo após o jogo do Botafogo. A partir de agora, volta ao formato antigo. Se o Dieguinho não tá, coloca o Richardson, se der, coloca o Sobral. Faz o time burocrático, meu amigo. O time do Ceará, que até foi conhecido como time de operários durante o ano 2025, ele não pode se dar o luxo, por um determinado momento, que o Ceará de fato conseguiu isso com mérito, estava conseguindo fazer bons jogos, começar a olhar, não, é possível sim a gente jogar frente a frente contra o Fluminense fora de casa, para uma equipe que sequer tinha vencido um jogo contra o Fluminense. Então eu acho que ele não foi cauteloso para esse jogo. Para uma equipe que vem com danos nesse momento, é frear. O Ceará precisa nesse momento, e é que tá. Olha como ficou o jogo no próximo domingo. O Ceará tem a obrigação de vencer, na minha avaliação. Obrigação de vencer. Por mais que não vá se aproximar do Z4. Claro que pode aproximar, porque futebol é futebol. Se perder o Fluminense, se por acaso o Vitória bater o Cruzeiro fora de casa, você já aproxima e você tem uma tabela bem mais complicada do que o Vitória, né? Ou até o próprio Santos também, que vai ter uma tabela mais difícil, mas o Santos vai ter um jogo em casa contra o Fortaleza. Se o Santos ganhar, o Santos pode também acabar passando. Eu não sei nem como é que tá, o Santos está com 32, né? Aí eu não sei como é que tá, não sei se número de vitórias, saldo de gols, acho que o Ceará tá com saldo melhor, então não perde essa posição para o Santos. Então, esse momento agora, Fábio, é um momento que a gente não pode estar falando por conta do erro da arbitragem que foi por esse motivo. O grande motivo que o Ceará está tendo nesse momento dentro de campo é uma queda de rendimento e fazendo oscilações, porque o time jogou bem diante do Atlético Mineiro e não foi capaz de fazer gol. Hoje jogou muito mal, não deu uma finalização sequer no gol, um chute sequer em direção ao gol. Então, esses problemas vão se acumulando e vão se acumulando até chegar a um ponto que não vai ter mais justificativa. Não vai ter mais a possibilidade de você ficar falando de uma situação, de uma ausência de um jogador. Porque até mesmo no jogo passado contra o Atlético Mineiro, mesmo que você falasse, sem o Dieguinho e sem o Marcos Vitor é complicado, mas o Ceará teve boas chances de empatar. O Ceará teve ótima situação de sair com 3 pontos na Ilha do Retiro. Deixou escapar aquele resultado. O Ceará perde um jogo para o Vitória, perdendo muitas chances ao longo do segundo tempo. E a gente está falando de uma equipe que não produz muitas vezes 15 chances, sabe? Produz 4, 5 chances. Dessas 4, 5 chances, uma delas não ser gol. E aí é onde, para mim, na minha avaliação, o trabalho do Condé nesse momento, ele está com problemas. Ele está com problemas e ele precisa rever essa situação, principalmente do Ceará mais equilibrado, que ele conseguiu manter em boa parte da temporada, só que agora começa a coisa a ficar mais desconfigurada e fica muito preocupante imaginar se o Ceará entrar numa sequência negativa agora, Fábio. Isso pode ser determinante, porque a gente sempre falou, o Ceará, nos momentos chaves da temporada, foi lá e deu a resposta. Foi lá e deu a resposta. Ainda tem margem. O Ceará não vive uma crise profunda, mas basta que uma situação adversa aconteça, uma derrota para o Fluminense no próximo final de semana, com um resultado inesperado, por exemplo, de um Vitória jogando no Mineirão, aí, meu amigo, a panela de pressão ela fica muito maior e um clássico rei numa próxima quinta-feira se torna, sabe assim, um peso que não era para ser do Ceará, era para ser para o Fortaleza, a torcida até para tirar onda. Então, assim, se torna um peso maior para o Ceará, um clássico que não era para ser tão pesado assim. E aí é onde entra esse contexto de uma equipe que precisa muito se erguer. E aí passa muito dessa questão que você traz, né? O setor ofensivo do Ceará
tá muito a desejar. Tá muito a desejar, realmente. Acho que são 26 gols apenas, né, em 30 jogos, o que é realmente um desempenho muito ruim de uma equipe que deveria estar numa situação um pouco mais tranquila. 27 gols, né? Só Sport e Juventude fizeram menos. Sport fez 22, o Juventude fez 24. Vitória e Fortaleza também fizeram 27 gols, assim como o Atlético Mineiro. Tá, então são os piores ataques do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, né, o que salva o Ceará é a defesa, né? A defesa é a quinta melhor do Campeonato Brasileiro, só atrás de Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol e Botafogo, né? Então, a sexta melhor defesa, né? Então, não, a quinta mesmo, né? O Cruzeiro não tá nessa lista, não. A defesa do. Não, o Cruzeiro tá, é isso. O Mirassol que não tá? É Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Botafogo e a quinta melhor defesa é a do Ceará. O Ceará é a equipe que menos gols tem, né, em seus jogos, né? O Ceará, Isso, se não me engano, tem 56 quem gols. quiser lucrar na Bet Nacional lá é só botar under 2,5 ou under 3,5. É muito difícil isso acontecer. Acho que até 1,5, viu? É. Porque geralmente é 1-0, 1-0, 1-0. Isso. Ambas marcam não. É sempre isso. Quando o Ceará vence, aí não toma gol, enfim. O Guilherme Baima fala que o Ceará não cai. Só que tem um detalhe, né? Por exemplo, se o Fortaleza ganha do Santos e o Ceará perde do Fluminense, tipo, o Fortaleza pode diminuir para 2 pontos, por exemplo, se vencer o clássico. Claro que é muito se, né? Até isso acontecer. Mas parecia algo tão distante, né? Algo tão longe. Eu acho, né? Fábio, eu acho que o Ceará ainda tem 2 possíveis resultados prejudiciais ainda, que é o jogo do Fluminense e o Clássico Rei. É o máximo que eu vejo que o Ceará pode estabelecer. Mas perceba, basta que não ganhe do Fluminense. Se perder, então, assim, a pressão vai estar muito grande para o Clássico. Muito grande para o Clássico. E é claro, se ganha do Clássico, aí muda tudo, o discurso, é claro, vai ter provocação e tudo mais. Mas se torna mais pesado, sabe? O contexto do Ceará, mesmo o torcedor apoiando, sabe? Vai ser uma situação mais danosa. Você imagina se por acaso, durante o Clássico, o Fortaleza abre o placar, o torcedor já vai começar a ficar mais indignado. Porque até então, esse elenco soube responder em muitos momentos. Só que começa, nessa situação, Fábio, a ter muito jogador agora muito mais contestado. No jogo do final de semana, do sábado, na segunda-feira, cara, na rádio onde eu trabalho, cara, o chat inteiro falando de Pedro Raul, já não dá mais, tem que mandar para o banco, quando é teimosia e tudo mais. Só que é um contexto que isso também tem a ver com a própria montagem do elenco, porque o jogador que veio para ser o reserva imediato, ele não estava jogando, possivelmente porque não estava entregando, né? Tanto que eu cheguei a falar na segunda-feira na rádio que eu gostaria de ver de novo o Ailton como centroavante. É a melhor peça? Eu não considero. Eu ainda considero o Pedro Raul a melhor opção. Só que o Pedro Raul está jogando muito mal. Mesmo ele sendo a melhor opção, tenta fazer alguma coisa para mexer com ele, para ver se ele consegue retomar. Ele até chegou a fazer um gol diante do Sport, mas são muitas partidas jogando mal, perdendo chances excelentes. E aí, para um elenco que tem mais as limitações como o Ceará tem, perdendo essas peças, perdendo peças importantes, Fábio, faz com que você sofra. E o Ceará é isso, o Ceará não tem margem. O Ceará não tem um jogador, até estava tendo, né, o Pedro Henrique vindo do branco para resolver, mas basta você ali olhar o contexto, o Rodriguinho, o Paulo Baia, esses jogadores não foram jogadores que se firmaram, né? O Vina conseguiu, mas o Vina também perdeu muitos gols. O Vina perdeu o gol contra o Atlético Mineiro, perdeu uma bola da vitória diante do Bahia, uma bola que ele saiu cara a cara ali, e o Ronaldo fez a defesa. Então, assim, tem os contextos que o Ceará, eu volto até a afirmar, eu acho que o Ceará teve condições reais durante esse campeonato para fazer um campeonato melhor. Teve muitos jogos onde a situação caiu, não no jogo de hoje. Para mim, o Ceará jogou muito mal. Tanto que, para mim, o gol que o Ceará toma e perde, e aí eu vou fazer a mesma associação que eu comentei na rádio do jogo do Atlético Mineiro. O Ceará jogou bem contra o Atlético Mineiro e poderia ter feito desse bom jogo o seu placar para empatar, porque jogou bem, mas foi incompetente. Hoje o Ceará jogou mal mesmo, e aí você pode falar, o Ceará não merecia perder para o Atlético Mineiro, mas foi incompetente. Hoje o Ceará não jogou nada bem, talvez nem merecesse de fato empatar o jogo, mas o motivo do Ceará ter sido derrotado envolve uma arbitragem no erro específico. Mas esse trabalho do Condé, tendo essas oscilações e parece estar começando a se perder nesse momento, ele precisa ser reencontrado. E aí, para não ficar nessa coisa, tipo assim, é por conta do Dieguinho, é por conta da ausência do Marcos Vitor,
todo mundo sabe que não é só por essa questão, e aí volta a bater na tecla. O setor ofensivo é um problema. O Fernandinho, até fazendo alguns jogos interessantes, não é um jogador definidor. O Galhardo parou de ser esse jogador importante, né, o jogador que resolve jogos. O Pedro Raul nem se fala. E aí os outros jogadores, né, o próprio Mugni estava sendo importante, caiu de rendimento. O Vina até agora não conseguiu fazer o gol dele. Né? O Pedro Henrique estava tendo o seu momento bom, já cai de rendimento de novo. Aí o Paulo Baia, que de fato não acontece. Rodrigo também não. O Luca, que entrou em pouco tempo, também não causa o impacto necessário. Ou seja, o setor ofensivo começa a colapsar. Qual é a peça de segurança? Aí, nesse momento, fica esse vácuo, nesse momento, de saber qual o jogador que poderá contribuir no momento chave. Porque se você perde o seu poder de fogo, isso pode acarretar em problemas, né, nesse médio prazo. Porque nós estamos em reta final. Se você entra no espiral agora negativa, isso pode ser determinante para uma equipe que sequer imaginava que pudesse estar passando por isso. Muito bem, tem um superchat aqui do Barreto21, ele fala, não tem como voltar se for gol. Imagina a situação de uma falta mal dada, o time que está batendo, se fizer o gol vai ser anulado, ele nem tem por que bater essa falta no gol na área, lance comum de jogo, não de VAR. Mas assim, se for direto, assim, se saiu da falta, né, se for eu acho que tem que... Cara, se você for ver, quando isso vai acontecer, é muito raro acontecer. Uma falta que... Eu acho que esse lance aí, ele é um lance tão rápido de verificar, que na hora o cara só avisa no ponto, não bateu no braço, a posse de bola pro Ceará, ponto, acabou, entendeu? Assim, e essa questão não tem discussão, não é tipo uma falta interpretativa, que pode ser falta, pode não ser. Tipo, é um lance objetivo, né? Assim, não tocou no braço. Né? Eu acho que poderia ter, de fato, essa revisão, né? Em lances que são originados gols. Não, a gente sabe que não volta nem escanteio nem falta, a gente sabe disso, mas a gente tá projetando que poderia ser melhorado, a mesma coisa de segundo amarelo, né? Que se discute aí ter a revisão em caso do segundo amarelo, né? Expulsar o jogador, você pode analisar esse amarelo. Mas enfim, vamos pro campinho. Nosso querido Gabriel Costa vai colocar na tela aí. Começando pelo Bruno, que não falhou no gol, na sua visão, Thiago Minhoca. Não falhou. Ele teve que trabalhar em alguns momentos. Claro que as finalizações do Fluminense que não foram tão difíceis assim, finalizações mais fracas. Acho até que o Fluminense teve reais chances de ampliar o placar, né? Teve muita finalização ali não tão bem aproveitada pelo Fluminense, já que teve uma bola ali com o Keno, teve outra possibilidade ali, se eu não me engano, acho que foi com o Canóbio também, uma possibilidade. Mas não acho que o Bruno fez uma partida ruim. Né? Eu acho que eu vou colocar aí o razoável para ele. Não acho que foi um jogo também título negativo. Aquela coisa, né? Porque quando você olha o replay, dá a sensação de que ele cometeu uma falha grave. Não fico com essa ideia, não. Acho que era uma bola bem difícil de defender e ele acabou ali não conseguindo evitar. Né? Uma bola que era muito próxima do gol. Bom, vamos para a zaga, né? Começando com o Marlon, né? Que não tem muita sorte, né? Até quando não é culpa dele, é culpa dele. Pois é. Cara, eu acho que achei a partida também do Marlon razoável, sabe? Eu acho que em alguns momentos ele conseguiu até ser bem rápido em algumas jogadas e evitar, mas também não vou colocar nada de maneira positiva. Acho que fez uma partida também considerada ok. Eu acho que fez uma partida considerada bem ali no meio termo. Não acho que fez uma partida ruim. Eu acho que na soma geral o Marlon realmente fica a desejar e o Marcos Vitor de fato faz mais falta, porque é um zagueiro além de ser mais rápido, mais técnico, recuperação de bola, enfim, jogadas saindo de bola com ele é muito mais eficaz, a bola longa dele é melhor, tanto que teve um momento do jogo que era a bola no Marlon, o Marlon jogava essa bola para frente, de maneira efetiva, tentando o Pedro Raul no primeiro tempo, no segundo tempo tentando o Pedro Henrique, e de nada funcionava. Então, no geral, o Marlon vai receber esse meio termo aí do razoável, que realmente não causou impacto nenhum. O William Machado, eu também vou nessa mesma linha, porque eu não acho que ele fez uma partida também... Para mim, ele jogou melhor do que o Marlon, assim, um pouco melhor do que o Marlon. Mas eu acho que também foi bem nota meio termo, assim, né? Que é aquela coisa. No acumulado, o William Machado ainda é um dos principais jogadores. Mas não acho que foi um grande jogo também. Eu acho que teve alguns momentos que eu acho que também tem a ver com a própria dupla de zaga dele, né? Que no caso é o Marlon. Ele, às vezes, tem que cobrir muito uma jogada que passa,
seja um lateral ou um dos volantes estão acompanhando. Então, numa das jogadas do segundo tempo, que o Fluminense desperdiça, acho que foi até a bola na trave do Canóbio, o William Machado foi tentar fazer uma cobertura e nessa deixou um espaço ali, e aí o Canóbio finaliza, a bola desvia e ainda bate na trave. Mas eu acho que também fez uma partida razoável, melhor do que a do Marlon, mas não acho que sai também desse patamar aí do amarelo. Razoável também para o William Machado. Bom, Fabiano, né? O Léo Fontinelli, acho que ele caiu de rendimento nos últimos jogos, você concorda? Eu acho que caiu, desde da titularidade do Marlon, ele voltou a cometer falhas, né? No jogo do Botafogo ele cometeu falha, no jogo do Sport ele cometeu falha, né? Aquele lance lá do Botafogo, que foi junto com o Sobral, no outro jogo acho que foi com o Fabiano, né? Diante do Sport, ele tá mais errático, né? Porque aí é que tá, eu acho que ele tá se preocupando em tentar evitar o erro do companheiro, ou de um lateral, e aí nessa também ele acaba se atrapalhando, ou deixando o sistema defensivo também um pouco mais aberto, né? Com mais falhas ali. Mas eu concordo, eu acho que o William Machado passou a cometer mais erros desde quando o Marlon assumiu a titularidade com ele, e por isso que o Marcos Vitor ainda segue sendo uma ausência bem importante. Bom, Matheus Bahia. O Bahia eu gostei. O Bahia, para mim, vai ganhar o verde. Eu acho que o primeiro tempo dele foi muito bom, seja defensivamente como também ofensivamente. Participou de algumas jogadas interessantes. Não foi uma grande jogo do Bahia, mas ele foi um dos poucos que eu gostei na partida de hoje. O apoio dele em alguns momentos, até saindo por dentro em algumas jogadas, achei que foi um jogo bom, nada excepcional, mas foi isso. Faltou mais inspiração, o setor ofensivo também não funcionou nada. No geral, achei um dos jogadores com melhor rendimento, né? O Matheus Bahia. Bom, só para recapitular, o Fabiano foi. O Fabiano? Eu não Isso. falei, né? Tu tava... Então deixa eu só pegar aqui o carregador do notebook, que aí tá descarregando. Mas de toda forma, Fabiano. Cara, o Fabiano eu acho que fez uma partida ok. Deixa eu ver se é algo mais para positivo ou para negativo, porque no geral eu também achei ele razoável, sabe? Não acho que ele foi o problema. Acho que o sistema defensivo do Ceará em alguns momentos bateu cabeça, mas eu acho que muito mais pela essa ideia de meio de campo que o Condé estabeleceu do que propriamente pelas laterais, sabe? Claro que teve algumas dificuldades, mas não vou colocar também. Acho que tem alguns momentos que o Fabiano conseguiu dar uma boa qualidade. Ele caiu de rendimento nos últimos jogos, mas hoje eu acho que ele já fez uma partida razoável. Não foi uma situação também de maneira tão vistosa, não. Vai ficar também nesse razoável. Muito bem. Os vizinhos de Thiago Minhoca estão ensandecidos aí, viu? É um bar que tem aqui do lado e... tem um bar. Flamenguistas e antiflamenguistas estão aqui. Olha aí. Vamos lá, vamos para o meio de campo, Zanocelo e Lourenço. Essa para mim é a grande questão do jogo de hoje, sabe? Porque se ele não tinha o Dieguinho, e o Dieguinho é uma peça fundamental, né, para o funcionamento, porque o Dieguinho, ele é um dos volantes que mais tem verticalidade, é um cara que consegue, ao receber essa bola, ele consegue conduzir essa bola para frente, ele tem até drible, o Dieguinho, em termos comparados, né, porque o Zanocelo é mais da criação, da cadência, e o Lourenço não é essa peça. Eu acho que o Lourenço, em 2025, para fazer essa função, ele não dá certo. Eu teria começado com o Richarlison nessa condição. Não sei se teria mudado muita coisa, certo? Mas eu não teria deixado esse campo aberto em certos momentos, porque o Fluminense trabalhou muito bem, porque o Lourenço não tinha essa característica de ser um jogador recuperador de bola. E especificamente o Lourenço, eu achei muito mal, sabe assim, não gostei da partida dele, não deu a devida qualidade, não tinha jogada passando por ele, praticamente ele pouco participava, e para mim ele foi um dos jogadores mais abaixo assim, do Ceará ao longo desse jogo, né? Para mim ele foi uma das peças que mais contribuiu de maneira negativa. O Zanocelo também, para mim, eu vou colocar um ruim para ele, acho que ele conseguiu fazer uma partida um pouco melhor do que a do Lourenço, para mim o Lourenço foi mais abaixo, porque o Zanocelo pelo menos tinha uma movimentação melhor, uma distribuição de jogo, quando passava algumas vezes por ele, acabava gerando um impacto melhor, mas fica esse ruim. Então, acho que o Zanocelo também fez uma partida que poderia ser razoável. É do laranja para o razoável, mas no geral vai ficar esse laranja aí para ele. O Vina eu acho que teve momentos bons e ruins na partida. Os momentos ruins do Vina não foram tão bons. Teve um momento que ele estava muito apagado durante o jogo, mas teve outros momentos que ele chamou, né, a responsabilidade, bateu uma falta, fez umas jogadas interessantes
ali com bons passes, e aí o Vina, para mim, vai ficar no meu termo, né? Somando alguns bons momentos e alguns maus momentos, vai ficar aí nessa situação. Eita, meu. Cara, eu vou te contar, viu? O Racing com escanteio no final do jogo, o goleiro na área, e o cara não cruza a bola na área. Meu Deus do céu, viu? Vai ser burro assim, Aí o ó. jogo acabou, foi isso? Acabou, 0 a 0. É isso. Pô, o goleiro ficou puto, pô. O goleiro ficou, meu irmão, eu tô aqui na área, você não cruza na área. O cara fez tudo, menos cruzar. Muito bem, Flamengo na final da Libertadores. Vamos seguir aqui. O Vina foi qual? O meu é amarelo aí. Alguns bons momentos, alguns maus momentos. Ele foi Fica muito nesse... bem contra o Atlético, né? Sim, apesar Merece, de merece ele a não... manutenção por esse Para mim, recorte? ainda continuaria. O Mugni não tá bem, Matheus Araújo sumiu completamente. E ele poderia voltar com a ideia do Lourenço jogando mais adiantado, né? Mas eu acho que tem que funcionar com a ideia do Dieguinho. Mas enquanto não tem o Dieguinho, para mim o Richardson é para ser titular. Eu não sei se o Dieguinho vai ter condições de voltar no próximo jogo, mas se voltar o Dieguinho, para mim é Dieguinho com o Richardson e Vina. E aí eu teria, que é o que eu vou chegar no ataque agora, o Vina, tecnicamente, ele é muito bom. Só que ele não tem um bom poder de marcação. Para a maneira como o Fluminense joga, me preocupa uma ideia de não ter um jogador a mais para ajudar nessa marcação. Porque o Pedro Raul não marca, o Fernandinho não tem muito essa característica, o Galeno até tem, e aí o Vina também não tem. Então, quando o Ceará era mais competitivo, lá no começo da temporada, o Mugni sendo essa peça, o Mugni fazia isso. Depois, com o Lourenço ali, a partir do jogo do Cruzeiro, isso também aconteceu. O Vina, para que ele consiga ser titular, ele tem que estar fazendo gol, tem que estar dando assistência, que até agora ele não conseguiu fazer. Então, ainda vejo ele como uma melhor peça em termos ofensivos, só que aí eu não sei se nesse contexto, que aí eu acho que talvez o Condé tivesse que trabalhar com outro jogador da característica do Fernandinho. Não sei se o Ailon seria essa peça, Paulo Baia também não tem essa característica, né? E aí também, de toda forma, o Pedro Henrique também poderia ser essa opção. Mas é isso, o Ceará, nesse momento, o setor ofensivo, eu vou começar a avaliar agora, para mim o Galeano ruim, laranja para ele, não gostei do jogo do Galeano, teve uma Se fala chance... muito do Pedro Raul, né? Mas o Galeano é outro que Mas é porque parou, né? o Pedro Raul vem quebrando mais a bola, assim, sabe? O Galeano, pelo menos, ajuda mais taticamente, consegue fazer algumas jogadas. Hoje mesmo teve uma jogada, né, no primeiro tempo, que eu acho que se ele conseguisse levantar a cabeça, vi um Vina chegando ali no meio, se ele tivesse rolado a bola, talvez o Vina finalizasse melhor uma bola ali na entrada da área. Tentou bater, pegou muito mal na bola, mas um jogo muito abaixo do setor ofensivo. Fernandinho foi outro também que teve dificuldades. Tem algum momento ou outro ali que ele conseguiu fazer uma jogada, mas também, para mim, jogou ruim. Laranja para ele, acabou também não fazendo um bom jogo. Então, no geral, o Fernandinho também vai com essa avaliação mais negativa. E o Pedro Raul, muito mal, assim. E aí, quando eu digo isso, até fazendo uma ressalva que eu já fiz outras vezes, eu vejo que o Pedro Raul, ele tem tido dificuldades porque algumas vezes a bola realmente chega bem quadrada para ele. Só que tem bola que chega também boa para ele e ele perde essa jogada. Tem muita bola que o Pedro Raul não consegue proteger. E teve até um momento especificamente do jogo que o Condé foi cobrado do Pedro Raul porque ele ficou reclamando de uma jogada, que às vezes o Pedro Raul tem dessas. Vai disputar uma bola, tem uma disputa ali, ele para de disputar porque fica reclamando com a arbitragem. E é que tá, meu amigo. Você tá no Ceará, sabe? O olhar vai ser diferente. Assim, comparado a determinados jogos, ele não vai olhar dessa maneira. E aí é que tá. O time tem que ter no Pedro Raul esse jogador que prende essa bola no ataque, que consegue uma falta, segurar essa bola no ataque, ou tentar, no artifício que ele tem como principal, essa jogada aérea, tentar acionar alguns dos jogadores de lado, o Galeano, o Fernandinho, ou até mesmo o Vina, né, se aproximando. Então o Pedro Raul não tem conseguido fazer isso, tá vivendo uma péssima fase com a camisa do Ceará, e aí é que tá. Eu tenho muita dúvida, porque eu teria começado com o Pedro Henrique, que foi a ideia que ele fez no segundo tempo. Só que quando ele fez isso, já estava 1-0 para o Fluminense. E o Ceará não tinha criação, não tinha qualidade. Né? Tanto que ele saca o Lourenço para colocar o Richardson. Acho que ele poderia ter feito até algo diferente, mas ia deixar o time mais exposto, que poderia ser colocar o Mugni ali naquela função. A grande questão é porque eu acho que o Condé se bagunçou de tal maneira que o time não conseguiu mais se encontrar. E aí foi quando, e aí já entrando nos jogadores que vieram do banco, o Pedro Henrique, acho que entrou muito apagado no jogo, não causou efeito nenhum. Acho que entrou ruim no jogo, vai um laranja também para ele, não causou o devido impacto. O Richardson também, em algum momento, não causou
a qualidade necessária, então vai ganhar o amarelo aí, porque também não acho que foi tão danoso, porque o Ceará também praticamente, né, tinha dificuldades, mesmo com o Richardson em campo, o sistema defensivo ainda teve problemas, o Richardson também não conseguiu dar a devida qualidade em termos de proteção. Mugni, para mim, entrou muito mal, não gostei, apesar de gostar muito dele, mas caiu muito de rendimento, é um vermelho para ele, acho que ele fez uma entrada de jogo que não causou efeito nenhum, em termos práticos. E os outros, sinceramente, cara, não consigo olhar. Acho que o Baia e o Ailon também entraram mal, assim, sabe? Um laranja também para essa turma aí. Acho que foi um jogo bem ruim dos dois. O Ceará pouco produtivo, né? O que diz muito aí do setor ofensivo, os jogadores aí que estão na frente, realmente muito abaixo desse momento. E aí eu não sei como o Condé, já chegando no Condé, como o Condé vai verificar essa situação para esse próximo jogo no domingo diante do Fluminense, porque ele fez de novo assim um jogo onde a leitura do time titular foi errada, as trocas também não me pareceram as melhores. Vai ganhar aí muito mal, né? Porque o jogo foi muito mal do Ceará em termos gerais, assim, apesar dele não ser responsável especificamente pelo gol que acabou tomando, mas vai ganhar um vermelho. Acho que o Condé aí acabou acumulando também alguns erros de jogos anteriores, e aí nesse jogo específico, acho que esse time que entrou dentro de campo, e o Ceará agora está numa sequência de jogos, o Ceará jogou no final de semana, jogou agora no meio de semana, joga depois no domingo, para depois jogar na quinta, para depois jogar de novo no domingo. Então, a maratona de jogos agora, com o time jogando mal, isso preocupa muito e o Condé vai ter que começar a trazer respostas, mesmo que burocráticas, mesmo que de uma maneira nada vistosa, tem que voltar a ser um time que pontua. Um time que pontua. Acho até, como eu estava dizendo, tem que ter o resultado, pelo menos um resultado positivo, que para mim a melhor oportunidade é diante do próprio Fluminense, pode até ser diante do Fortaleza, mas aí eu acho que pode ser um contexto de um jogo mais difícil, né, em termos de o Fortaleza, por mais que perca para o Santos, vai tentar fazer aquele jogo para atrapalhar o Ceará. E aí eu acho que é onde pode pesar muito negativamente para a equipe alvinegra, um jogo de tensão maior, e aí a depender do contexto que possa acontecer ainda nessa rodada. Matheus Bahia, né, como dá para ver claramente, foi o jogador que eu mais gostei, o único que se salva aí, então fica como o melhor em campo. O Ceará foi tão mal que o melhor foi o Bahia, né, no jogo, então eleito aí o melhor jogador do Vozão na partida, né, de resto a galera só com o laranjinha, vermelhinho e o razoável. Bom, é isso, né, fechamos aqui, Ceará que volta a campo domingo, né, contra o Fluminense que com o Zebeldia vai muito bem no Maracanã, mas não tão bem fora, né, então talvez seja uma oportunidade pro Ceará, mas o Ceará também é aquela, né, o Ceará também é aquele time que consegue perder pro Juventude em casa, então quem consegue perder pro Juventude em casa consegue perder para qualquer time, então não dá para duvidar muito não de qualquer placar nesse jogo, mas enfim, pelo menos um pontinho, né? Acho que vencer é importante, mas tem que voltar a pontuar pelo menos, né? Nesse próximo jogo, senão a situação fica complicada. Tem Corinthians fora, tem Inter em casa. Inter em casa até acessível, mas o Inter ainda na parte de baixo, né? E depois do Inter é o G4. E aí só fumo, né? Depois. Se bem que o Ceará no final do turno passado ele até respondeu bem, né? Ele fez 4 pontos, né? Mas às vezes eu Contra não acho Flamengo, legal, Palmeiras sabe? e Cruzeiro. É aquela coisa, muita gente utiliza às vezes essa carta, né? Só que é que tá, né? Eu acho que uma coisa Conseguir 2 vezes é difícil, né? Uma vez até vai, mas assim, 2 a probabilidade é menor. Quando o Flamengo, quando o Palmeiras, quando o próprio Cruzeiro pegou o Ceará, eles pegaram, tipo assim, não, dá para ganhar aqui, entendeu? Meio que deram uma relaxada. Agora, meu amigo, é reta final. É Palmeiras jogando tudo, é Flamengo jogando tudo, sabe? Então, assim, se torna um jogo difícil. Para mim, até o Ceará não é uma equipe desastrosa o jogo inteiro, assim, em muitos jogos. Às vezes não joga nada, como não jogou hoje, como jogou diante do Botafogo. Mas muitas vezes o que peca para o Ceará, Fábio, é uma situação onde o time consegue uma partida chamada obrigatória, ou conta de luz, e ele se atrapalha. E é que tá. Basicamente já não tem mais isso, né? Eu acho que com essa. Porque assim, o Fortaleza, que é o jogo teoricamente conta de luz, porque tá dentro do Z4, é um clássico, entendeu? E aí o próximo jogo que eu vejo hoje é o Internacional, que tá jogando mal. Dos jogos que o Ceará tem. O jogo do Cruzeiro poderá ser uma oportunidade se o Cruzeiro não estiver brigando mais por nada e só pensando em Copa do Brasil. São assim, são 3 jogos que eu vejo para o Ceará mais acessíveis: Fluminense, Internacional
e possivelmente o Cruzeiro, porque o Mirassol não perde, né? Fora de casa, e é tentar buscar empate aí. Empate contra Corinthians, né? Então, esses 3 jogos é que eu vejo o Ceará tentando fazer 9 pontos, que é o que eu tenho trabalhado para o Ceará se manter, né? Chegar nos 44. Muito bem. Valeu, Thiago Minhoca. Valeu pra galera do chat aqui. O Leonardo, a Ana Maria, o Eduardo, o Andes, o Bruno Ellison, que é o Condé Fora, o Evandro, o Marcos Henrique, o Guilherme Baima, Francisco Alves, Everton Ceará, Sérgio Music, o Delta Trevo, o Limanem. Limanem é trocadilho? Não, né? Acho que não. O Barreto, o Alisson Costa, Eduardo Souza, Igor Aragão, o Roque. Enfim, valeu pra todo mundo que interagiu. Carlinhos, valeu pra todo mundo que mandou mensagem. Yuri, o João Pedro, o Francileudo. Valeu, Thiago Minhoca. Até a próxima. Valeu, até mais. Valeu, Gabriel Costa, que teve aí na direção e trabalhos técnicos, né? Lembrando que conteúdo quase diário aqui, né? No novo estúdio lá no Recife, Celso Shigami, Cássio Zirpoli, Fred Figueroa com conteúdos exclusivos. Então já ativa as notificações se você não ativou, se inscreva no canal e compartilhe com a galera, né? 45 minutos crescendo, graças a vocês a gente quer seguir nesse ritmo. Valeu, até a próxima.